Olá, o Câmara Ligada está de volta. Estamos conversando sobre identidade de gênero, sobre como cada pessoa se reconhece como homem, como mulher ou qualquer que seja a sua opção de gênero. Bem, Marcelo Caetano, esse projeto de lei, apelidado de Projeto João Nery, é justamente para as pessoas poderem ir até um cartório e pedir a mudança do seu registro, né? De acordo com a sua vontade, independente de laudo médico, de qualquer outra burocracia. Esse projeto recebeu um apelido João Nery. Você pode contar para a gente quem é João Nery? João Nery é um homem transexual brasileiro que fez a sua transição na época da ditadura no Brasil, né? E por isso, enfim, se as coisas são difíceis hoje, na ditadura, creio que elas eram muito mais difíceis. Ele é autor de um livro chamado Viagem Solitária, onde ele narra todo o seu processo de transição, todas as dificuldades que ele passou, todas as suas experiências, né? E aí o deputado Jean Willis, para homenagear a história do João Nery, colocou o nome desse projeto de Projeto de Lei João Nery. Simi, é muito importante esse projeto de lei ser aprovado? É porque, apesar de algumas jurisprudências que a gente já conquistou, ainda fica na questão da sensibilização, né? De encontrarmos um judiciário que esteja sensível a essa causa. O projeto ele facilita esse procedimento. E para além disso, para quem não quer se operar, não quer chegar até o final do processo, quem estiver simplesmente no processo de feminização do corpo, o projeto garante. Rodolfo, há muito constrangimento, né, de você ter uma carteira de identidade que não bate com o que você realmente é fisicamente. Você comentou uma vez comigo que tem alguns protocolos de empresa para evitar esse tipo de situação? Apesar do Estado brasileiro ainda não dar todas essas garantias e o projeto não ter sido aprovado, a gente já reconhece algumas empresas no Brasil que conseguem dar um passo à frente, né? Então, algumas empresas, por exemplo, numa viagem aérea, quando percebem que a identidade não corresponde com o nome daquela pessoa, enfim, há ali uma incongruência, elas têm ali uma indicação para os seus funcionários que perguntem o nome dessa pessoa, né? E aí a gente percebe como é um ato simples, né? Uma delicadeza, um conhecimento simples que consegue facilitar e retirar essas pessoas de uma situação de constrangimento, né? Infelizmente, isso não acontece em todos os lugares. Ainda é muito difícil, por exemplo, numa consulta médica, enfim, todos esses espaços onde os nomes civis têm que ser colocados a público, né? Uhum. Tem pergunta na plateia, gente? Pode falar. Meu nome é Tainara. Eu gostaria de saber o que é mais doloroso, o preconceito da família ou das pessoas da sociedade em que você vive? Por exemplo, a escola, local de trabalho, porque assim me diz que quando ela foi assumir, ela foi expulsa de casa, né? Isso que aconteceu. O que é mais doloroso? Saber que seu familiar que convive com você não aceita ou as pessoas da sociedade, os olhares, as piadinhas? Vou começar pelo Marcelo Caetano. Bom, eu acho que na família isso é muito difícil, né? O primeiro espaço é o espaço em que a gente se forma, o espaço em que a gente espera estar pelo resto da vida, onde a gente busca apoio, onde a gente busca forças. Então, sem dúvida, sofrer essa rejeição da família é muito difícil, né? Mas a família também faz parte da sociedade, né? E eu acho que nos dois espaços é bastante difícil, com as suas diferenças. Sim. Com certeza na família. Quando a gente sai de casa com uma aceitação, é mais fácil você enfrentar todos os outros, né, obstáculos. Mais pergunta? Oi, meu nome é José. Eu queria fazer uma pergunta para a Lia. Queria saber se em algum momento da sua vida você já se viu com preconceito em relação a isso. Alguém da sua família? Já, claro. Eu sou homossexual e sou casada há 8 anos com a minha companheira e durante a minha vida toda eu passo por isso, até hoje, situações de preconceito. E às vezes tem um preconceito ao contrário, né? Assim, do homem achar assim, nossa, você é tão bonita, que desperdício, né? Como que desperdício? Eu sou feliz, né? Você me pergunta se eu sou feliz, eu sou feliz. Então, assim, não é uma questão de desperdício, é onde eu me encontro, né? Onde está a minha felicidade. E na minha casa eu passei vários problemas também. Eu saí de casa, foi bem difícil a saída de casa por conta disso, por conta dessa descoberta familiar. Na minha família toda evangélica, então assim foi bem pesado o negócio, né? Eu tive um sofrimento pessoal também porque eu fui criada numa igreja evangélica e isso já era confuso na minha cabeça, né? Eu fui ensinada, cresci aprendendo uma coisa e depois eu descubro um sentimento em mim que não bate com aquilo que eu aprendi,
né? Então, até que eu me entendesse também, que eu me organizasse psicologicamente, foi complicado. Então, assim, a gente é colocado dentro de uma caixinha, né, para ser uma coisa que a sociedade espera de você. Se você não é aquilo, eles te jogam fora, né? Então, é meio por aí, é doído. Já passei várias vezes. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Paula. Eu queria saber, na opinião de vocês dois, se até hoje tem a necessidade em relação ao tratamento do SUS, de tratar a transexualidade como patologia em relação ao tratamento do SUS, e qual foi a importância, se houve na transição de vocês, do psicólogo, do tratamento psicológico mesmo. Bom, a gente, na construção de política pública, tem o costume de consultar as pessoas que estão envolvidas. Então, nesse processo de construção, a gente consulta o movimento social organizado, né? Há um entendimento no movimento social que a pauta da despatologização da transexualidade é uma pauta que tem que ser discutida com certa emergência, mas que nós precisamos consolidar, primeiro, a política e a garantia sem a necessidade, né, de olhar para aquela pessoa como doente, já que a gente não se entende dessa forma, né? É importante dizer que o SUS garante atenção integral à saúde, né? E isso significa que não se trata só doenças. Se tratam diversas condições que trazem algum sofrimento ou que requerem atenção médica. Gravidez, por exemplo, requer atenção médica, mas não é uma doença, né? Então, o SUS pode garantir, sim, todo o tratamento, todo o acompanhamento, independente da transexualidade ser uma doença ou não. Marcelo Caetano, aproveita e fala para mim sobre o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, que ele está aí. Quem é que está propondo e como é que está a negociação para ele chegar aqui no Congresso? Então, esse projeto ele é da OAB, né, que tem a intenção de trazer esse estatuto, torná-lo lei a partir de iniciativa popular, né? Hoje a gente está no processo de recolher assinaturas, né? Precisa de mais ou menos 1.400.000 assinaturas, né, o que é bastante. Dá para entrar na internet, lá procurar o site, e dá para assinar pela internet para fazer com que chegue como projeto de lei. Tá certo. Tem mais pergunta? Meu nome é Douglas, e eu queria perguntar como você viu dentro de si, na época que você quis se transformar, como você achou que você ia ser isso, como foi a sua decisão, entendeu? Só eu queria saber como foi o processo de você querer assumir. Então, na verdade, até mais ou menos os meus 18 ou 19 anos, eu nunca havia ouvido falar em transexualidade, né? Não é uma coisa que as pessoas falam comumente, então isso não fazia parte da minha linguagem, né? Eu tinha a percepção a respeito de mim mesmo, que eu era diferente, que alguma coisa não se encaixava, mas eu não sabia que nome dar isso, né? Eu fazia uma outra faculdade antes de vir para Brasília, eu fazia Direito, e numa aula uma professora falou sobre transexualidade, né? E aí deu um clique na minha cabeça, eu entendi o que era, saí procurando sobre o que era, e mais ou menos uns 3 ou 4 dias depois eu saí contando para os meus amigos, e a partir daí, enfim, cheguei aqui. E você fez o seu tratamento hormonal a partir de que momento? Eu comecei, hoje eu tenho 24 anos, eu comecei meu tratamento há mais ou menos 1 ano e meio. Né? E as mudanças elas acontecem relativamente rápido, assim, né? O hormônio que os homens trans tomam é um hormônio bastante forte, então as mudanças acontecem muito rápido. É muito comum dos homens fazerem essa hormonização sem o acompanhamento, porque dá para conseguir, né? Você consegue em academia, mesma coisa que o pessoal usa para tomar bomba e tal, mas pode ter sérias consequências, né? A gente tem o caso de alguns homens que chegam a infartar, a ter problemas muito sérios de saúde quando fazem isso sem acompanhamento. Tá certo. Olá, o meu nome é Rafaela e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo. Eu gostaria de saber a opinião dele sobre as pessoas que assumem a sua identidade sexual durante a adolescência, porque eu sou homossexual e eu me assumi bem cedo, tipo, durante a minha adolescência, e eu queria saber também se você tem um conselho para as pessoas que pensam em se assumir durante essa fase da vida. Sim, eu acho que para cada pessoa isso chega no momento, existe um momento em que aquela pessoa simplesmente não consegue mais continuar a esconder, né? E esse momento é diferente para cada pessoa, né? Na sua trajetória de vida, depende da relação que ela tem com a família, o que ela faz, né? É muito comum as pessoas serem expulsas de casa e por isso não conseguirem terminar a escola, não conseguirem formação, né? O meu conselho é que as pessoas se respeitem, né? E usem o tempo que elas precisarem.
né? Se fizer sentido para elas se assumirem quando elas são mais novas, se assumam. Se aquilo não fizer sentido, respeite o seu tempo também, né? Às vezes a gente quer pressionar as pessoas a saírem do armário e isso pode acabar sendo uma violência maior ainda, né? Então, meu conselho é que as pessoas respeitem o seu tempo e façam isso na medida que acharem que é mais certo para si mesmas. Oi, meu nome é Paulo, eu comecei a cursar psicologia agora e eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e para a Simi, que eu acho que é muito comum essa questão de, muito cedo, assim, você identificar, você se sentir diferente, talvez saber que você seja transexual, mesmo sem saber o nome, saber que você se identifica mais com outro gênero. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em relação à operação de mudança de sexo, é uma coisa muito radical, assim, e, de certa forma, irreversível. Então, que idade, mais ou menos, que a pessoa já devia procurar um aconselhamento para começar essa transição e pensar na cirurgia? Porque se a pessoa quiser fazer cirurgia com 14, 16 anos e depois ver que não era bem aquilo, não vai dar para voltar. Então, que idade, assim, vocês acham que a pessoa pode começar a pensar nisso a sério, assim, e como procurar um aconselhamento em relação a isso? Simi? Existe um serviço público de saúde que nós chamamos de processo transexualizador. Né? Esse processo já existe há alguns anos, mas agora uma portaria, no final do ano passado, ampliou esse serviço. Né? Nessa portaria, você pode começar o processo de... orienta para que você pode começar o processo de hormonização comunitária. Mas a operação, porque para você chegar até a operação, a última etapa, você passa por um certo período que você vai acompanhando com um processo de hormonal, né? E também num processo de acompanhamento psicológico. Então, acho que são 2 anos para poder fazer a cirurgia. São 2 anos. Então, você só vai conseguir chegar nesse processo de readequar o seu corpo, né, ao que você se identifica a partir do momento que você passa por esse processo. Né? Então, você acaba fazendo na maioridade por conta desse período de 2 anos. Marcelo Caetano. Acho que uma questão importante também é que a gente luta para que as pessoas trans tenham direito ao seu próprio corpo, tenham autonomia sobre o seu corpo, né? Então, é claro que é importante as pessoas terem informação, terem aconselhamento, entenderem todas as consequências desse processo, né? Mas acredito que a decisão última, a decisão final, deve ser da própria pessoa sobre aquilo que ela quer fazer com o corpo dela, né? Não faz sentido que um médico, um psicólogo, que diga o que ela pode fazer ou não, o que ela deve fazer ou não. E, assim, eu, particularmente, não conheço casos de ninguém que tenha se arrependido de fazer qualquer das cirurgias, de passar por esse processo, né? Então, isso também, desse medo, é um pouco de lenda para assustar as pessoas. Na pesquisa, para fazer esse programa, uma das frases que mais me tocou foi um pai, né, que eu vi numa reportagem falando assim, na minha casa eu só tenho 2 ensinamentos, o amor e o diálogo. Eu achei isso muito bonito, eu acho que é o que a gente pode levar desse programa. Bom, é assim que a gente termina o Câmara Ligada sobre identidade de gênero. Então, obrigada, Marcelo Caetano, obrigada, Simi, obrigada, Rodolfo, por ter atualizado o nosso blog. Obrigada a todos vocês por terem vindo até aqui. E você continua ligado na gente, curte nossa página no Facebook, acompanha as novidades e os sorteios pelo Twitter e também aproveita para ver o que está rolando no nosso perfil do Instagram. Tem conteúdos exclusivos que você só vai poder acessar lá na web, não perca.